Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. Por que o ministro Dias Toffoli não quer que você saiba o que acontecia no Banco Master? O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos num resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da corte. Eu, se sou ele, já tinha fechado o Supremo. O artigo 142 me dá poder para isso. Eu participei da discussão do poder moderador e garantidor das Forças Armadas, com o esvaziamento do Executivo frente ao Judiciário e ao Legislativo. Eu participei. Incompetentes, lobistas, desonestos, corruptos. É o Morcrim. É uma organização criminosa para fazer o crime de abuso de autoridade. Relembrar é viver, né, pessoal? Olha só o Dias Toffoli falando para uma plateia de calouros na USP, falando de um amigo dele que roubou um processo. E aqui ele acha muito engraçado. Parece que essa história que ele contou alguns anos atrás se assemelha ao que ele fez hoje com relação aos processos que estão na sua mão com relação ao Banco Master. Inacreditável. Bora relembrar o que o Dias Toffoli falou para a plateia de calouros ali. Olha que exemplo de juiz do Supremo Tribunal Federal. Olha isso aqui, pessoal. Mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e já já você vai ver alguns vídeos aqui contra Alexandre de Moraes. Veja só, o jornalista da CNN, William Vac, simplesmente vai detonar. Mas primeiro, bora ver essa manifestação do Dias Toffoli, que aqui ele está sendo conivente com quem rouba um processo. Para ele é normal, é motivo de piada. Olha isso aqui. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. E essas pessoas moram lá. Até hoje. Porque depois conseguimos efetivamente suspender o despejo no Tribunal Regional Federal. E fomos à Caixa Econômica Federal, era um terreno da Caixa, que a Caixa tinha obtido em dação em pagamento de dívida bancária, e lá hoje tem um conjunto habitacional, que atendeu não só aquelas chamados invasores, que a gente sempre chamava de ocupantes, nunca de invasores, ocupantes, e esse roubo do processo resolveu a situação, porque conseguimos suspender, e depois, negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir. E o Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. Aí o Vitor contou toda a história e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Mas como é engraçado, né, pessoal? Um juiz falando para uma plateia de calouros ali, dizendo que um amigo dele roubou um processo, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. É como se ele dissesse: todo mundo rouba, isso é normal. E rindo, dando gargalhada. Que exemplo, hein? E hoje, olha o que ele está fazendo no Supremo Tribunal Federal. É inacreditável. Agora, olha só esse vídeo aqui com o William Vac. O William Vac simplesmente detonou.
Por quê? Porque Moraes quer abrir um novo processo de investigação, um novo inquérito, um inquérito das fake news. Será que ele vai incluir Malu Gaspar? Será que ele vai incluir esses jornalistas que estão falando contra ele, a sua esposa, o Dias Toffoli? Não duvida é nada. Olha isso aqui, pessoal. O ministro Alexandre de Moraes instaurou inquérito de ofício, isto é, não houve provocação para que isso acontecesse por parte da polícia ou da Procuradoria-Geral da República. E esse inquérito visa apurar na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, visa apurar a possibilidade de vazamento de dados sigilosos. Dados sigilosos sobre o próprio Moraes e sobre o ministro Dias Toffoli e parentes de ambos os ministros. Esse tipo de inquérito sigiloso faz parte de um método. Em 2019, o Supremo abriu um inquérito também sigiloso, também de ofício, para apurar a divulgação de notícias consideradas falsas contra a própria instituição. Era Toffoli, o então presidente do Supremo. Moraes foi designado relator desse inquérito. Inquérito que tramita até hoje, não tem prazo para acabar. Na época, dizia-se que era necessário para defender o Supremo de uma campanha orquestrada. O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos num resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da corte. Pois não foi o vazamento em si, mas o conteúdo das informações, até aqui não desmentidas, que causou grande constrangimento e enorme perda de legitimidade para a própria instituição. É o que costuma acontecer quando indivíduos se acham donos das instituições. Surreal, né? E eu vou fazer a mesma pergunta que esse jornalista aqui fez. Por que que o ministro Dias Toffoli não quer que o Brasil saiba de nada com relação ao Banco Master, seu nome que está envolvido, o nome de Alexandre de Moraes, a esposa dele? Por que eles querem manter tudo isso em sigilo? Eles são figuras públicas, eles deveriam ser transparentes diante do Brasil. Eles deveriam ser um exemplo para o Brasil. Essa que é a verdade, mas, pelo contrário, eles querem ocultar, esconder. Eles querem julgar de forma oculta, no escurinho, num quarto, lá de portas fechadas, aonde eles julgam, aonde eles se absorvem e aonde eles, no final das contas, vão dizer: nós já resolvemos o problema e está dada a sentença e acabou-se. Daqui a pouco abre um inquérito contra os jornalistas e começa a perseguição porque difamaram, fizeram calúnia contra eles. Veja, é inacreditável. Olha só essa pergunta que esse jornalista aqui da Band vai fazer. Por que que o ministro está escondendo tudo isso do Brasil? Por que o ministro Dias Toffoli não quer que você saiba o que acontecia no Banco Master? Por que tanto interesse em manter em reserva as informações sobre um banco que já quebrou e que abrigava pouco mais de 0,5% dos ativos do sistema financeiro nacional? Hoje teve mais uma fase de operação da Polícia Federal sobre os escombros do Banco Master, aquelas operações espalhafatosas como são as operações da Polícia Federal, mas a documentação e tudo o que se apreendeu vai ser lacrado e encaminhado ao Supremo por ordem direta de Toffoli. Por que que ninguém pode saber de nada, só o Toffoli? Você sabe que no Supremo ninguém faz nada por acaso, todo mundo ali é estudado, os ministros sempre acham a linha alfa do parágrafo beta do artigo gama para amparar essa ou aquela decisão. Nesse caso, parece que tem um deputado que fechou um negócio imobiliário qualquer com o Master e o deputado tem direito a ser julgado no Supremo, então Toffoli puxou o processo para o Supremo, no caso, puxou para ele. A história do sistema financeiro registra vários bancos que quebraram. Banco Nacional, patrocinava o campeão Ayrton Senna. Banco Econômico, já foi uma potência no Nordeste. Bamerindos, tantos outros, todos maiores do que o Master quando quebraram. E nunca se viu tamanha movimentação como no caso do banco de Daniel Vorcaro. Está cheirando enxofre. Ministro do TCU, tribunal que jamais se preocupou com quebra de banco, se mexendo para entender por que o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central, parece que ele ficou preocupadíssimo. E a gente volta ao Supremo. E também não se envolvia o Supremo com liquidação bancária. Verdade
que não surgiu até hoje na análise da papelada desses bancos, pelo menos não ficou público, nenhum contrato de 129 milhões de reais celebrado com o escritório da mulher de algum ministro do Supremo. Ministro que depois passou pelo constrangimento de ter que explicar o que conversou com o presidente do Banco Central na vigência do contrato, já nos estertores do banco. Não há também registro de que no fim da vida desses bancos, algum de seus advogados tenha dividido o jatinho com o magistrado da nossa mais alta corte. Mas até aí não foram esses os motivos para o sigilo, não. Foi o tal do deputado baiano. Mas aí é engraçado. Quando o Banco Econômico quebrou, em 1995, apareceu uma pasta, que ficou conhecida como Pasta Rosa. Ela continha a lista de doações do banco para a campanha de políticos. Eram dúzias de políticos, alguns com direito a julgamento no Supremo, como o nosso único deputado baiano agora. E como é que o Supremo agiu naquele caso? Puxou a investigação da Pasta Rosa e deixou o resto com a Justiça Federal, que não aconteceu agora. Então, mudaram os ministros do Supremo, mudou o nome do banco, mudaram as regras. Por quê? E o tirano de toga Alexandre de Moraes decidiu transferir Jair Bolsonaro para a Papuda, tirou ele da Polícia Federal, daquele cárcere privado, daquela zoada daquele ar-condicionado e decidiu transferir ele para um batalhão da Polícia Militar. Na sua opinião, você acha que foi bom ou que foi ruim? Esse nome Papuda é um nome meio estranho, né? Mas é um batalhão da Polícia Militar, é um lugar especial para pessoas como o presidente, tipo um governador, um ministro, alguma coisa assim. Não é junto com os presidiários, aquela coisa toda, igual essas cadeias que tem por aí. É um lugar mais reservado para essas pessoas. E ele decidiu fazer isso, agora com qual intenção? Por que ele quis fazer isso? Já que o Lula, que teve provas, condenações e tudo contra ele, não foi para um presídio, e Bolsonaro tem que ir. Será que é para humilhar? Será que é para mostrar para o Brasil que Bolsonaro passou por um presídio como um preso qualquer? Será que essa foi a intenção? Olha só o comentário nesse debate aqui entre esse esquerdista e esse rapaz aqui de direita, onde ele vai comentar o absurdo da intenção de Alexandre de Moraes em mandar Jair Bolsonaro para a Papuda. Transferir Bolsonaro para Papuda é erro ou é acerto? Eu acho que é um grande erro, para mim uma crueldade, é um ato desumano, é um plano de vingança, um projeto de vingança em andamento. E é absolutamente desnecessário esse tipo de prisão, porque é aquela coisa de ele passou por um presídio, porque o próprio Lula nunca passou por um presídio, ficou na superintendência durante 500 e poucos dias lá, nunca foi por um presídio, e o que estão querendo fazer com o Jair Bolsonaro é algo desumano. E não foi para presídio porque o Sérgio Moro, a questão da integridade física e moral, que tem uma integridade moral aí para ser considerado, além do que a relevância de cargos que eles ocuparam. Ou seja, teria que ter um mínimo de respeito por Jair Bolsonaro. Mas num processo de vingança não há respeito. Na verdade, a gente quer ver crueldade, quer ver tortura. É isso que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que Lula havia uma extensa acusações, investigações e comprovados casos de corrupção do triplex, do sítio Atibaia, do terreno do Instituto Lula, das palestras fajutas que houver. Teve delação de todo mundo, desde Joesley, Batista dizendo que tinha mesadinha, do Marcelo Odebrecht dizendo que tinha dinheiro, né? O Emílio Odebrecht também. Quer dizer, tinha delação para dar para todos os gostos e entregando os números, entregando os esquemas de corrupção que foram montados durante o Petrolão, Mensalão e tudo mais. Então, ou seja, Lula tinha uma carga clara, com provas fartas, acusando ele de corrupção. Isso é fato. As provas, inclusive, estão todas lá. Se quiser investigar novamente, pode investigar, porque só foi anulado, na verdade, foi descondenado, ninguém foi inocentado até hoje. As provas estão lá. Basta investigar, coisa que, pelo jeito, as instituições brasileiras não têm a menor interesse em investigar mais Lula, uma vez que ele é presidente. No caso de Jair Bolsonaro, nós estamos falando de uma narrativa, de uma tentativa de suposta de golpe, um golpe que não tem exército, um golpe que não tem armas, um golpe que não tem vítimas, um golpe que não tem movimento, não tem nada. Tem uma minuta que saiu de um rascunho XYZ, depois veio um outro fantasioso que tentaram assassinar e perdeu o Uber, só fantasias. Não existe um fato
concreto. O próprio Luiz Fux montou isso. Acusações incorretas de organização criminosa. Se a organização tem que ter alguma coisa contínua e não um ato isolado. E depredação de patrimônio público, ele nem estava aqui, estava nos Estados Unidos. Ou seja, o Jair Bolsonaro vai ficar para o livro de história como o cara que foi injustiçado e acusado devidamente. São completamente coisas diferentes. Não deveria nunca nem estar preso e muito menos indo para Papudinha num último ato de humilhação, principalmente agora que ele está com problemas sérios de saúde. Quer dizer, até isso foi esquecido e ignorado. É de uma crueldade sem fim. Agora, olha a que ponto nós chegamos. Os empresários estão saindo daqui do Brasil para abrir empresas no Paraguai. Por que será? Se o Brasil está crescendo, prosperando e avançando com Lula. Por que será que os brasileiros, empresários daqui do Brasil, estão abrindo empresas em outro país vizinho muito menor do que o nosso e não estão abrindo aqui? Já que o Lula está fazendo o Brasil crescer e avançar. É surreal, né? Inacreditável. Mas sabemos o porquê. Impostos, eu acho que nós, diante do mundo, somos o país que batemos recorde em cobrança de impostos. E principalmente para os empresários, porque se não fossem os empresários, o que seria do país? Porque o governo não sustenta o país. Esse aqui é um fato, isso é uma realidade. Ele tem que facilitar a vida do empreendedor para que esse empreendedor cresça o seu mercado e, consequentemente, abra vaga de emprego para as pessoas. É assim que o Brasil cresce e avança. Mas não, o Lula é diferente. O Lula quer dar dinheiro às pessoas. Para o Lula é assim. É assim que o Brasil cresce, é dividindo a renda para todo mundo. Na cabeça de Lula funciona dessa forma. Mas olha isso aqui que o jornalista Eduardo Ioneg vai falar com relação aos empresários saírem do país. Você acha que isso é bom? Que isso é ruim? Tem nem lógica, né? Claro que é ruim. Olha isso aqui. Agora, olha a que ponto a gente chegou. O Brasil perdendo empresas para o Paraguai, que até outro dia era um patinho feio. O Brasil que já foi mais rico do que a China, o Brasil que já foi a grande aposta da América Latina, o país do futuro, né? Vendo empresários montando fábricas do outro lado da fronteira. É um movimento que está começando, mas ele tem tudo para continuar. Não que a gente deva copiar todas as práticas paraguaias, longe disso, mas não é possível achar normal insistir no caminho que o Brasil adotou. O Estado balofo, que gasta sem limites, afoga a sociedade com impostos e ainda trata quem produz como se fosse vilão. Não é uma boa escolha, não. Você entendeu essa afirmação de Lula? O que nós estamos fazendo é tentar passar a ideia para vocês que pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. E muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. Eu te explico em 3 pontos. Primeiro ponto, riqueza não nasce da distribuição, nasce da produção. Distribuir o que não foi produzido não gera prosperidade, gera escassez. Distribuir sem produzir é só dividir miséria. Segundo ponto, dinheiro não é riqueza. Dinheiro é meio de troca. Riqueza é produção, trabalho, valor, eficiência. Por isso, países que imprimem dinheiro empobrecem, mesmo com mais notas circulando. Terceiro e último ponto. Concentração de money, dinheiro, não é sinônimo de pobreza. Se poucos produzem, investem e geram empregos, e o velho da van está aí para comprovar isso, eles aumentam a riqueza total da sociedade. Países pobres não sofrem por ter ricos, sofrem por não ter produtores. E tem algo ainda mais importante escondido nessa fala de Lula, a grande mentira central desse discurso. Ele inverte causa e efeito. Não é distribuir um pouquinho de dinheiro na mão de muitos pobres para gerar riqueza. É produzir riqueza, não sufocando os empresários com altos impostos, para depois os empresários distribuir essa riqueza na geração de empregos. Quando o governo comunista começa pela distribuição, termina como 2025, na escassez. Mas quando um governo como Trump começa pela produção, eu posso escolher como repartir. E outra, um detalhe quase imperceptível, esse discurso de Lula jamais diz quem distribui, porque na prática é sempre o Estado. Sabe por quê? Porque quando o Estado controla a distribuição, ele controla o povo, controla tudo. E aqui eu concluo dizendo que pobreza não é a existência de ricos. Pobreza é a ausência de produção, liberdade e mérito. Enquanto se apoia um governo comunista que briga com quem produz, ele decide qual valor miserável a população vai receber. Tá aí o porquê os empresários estão saindo do país. Porque o presidente do nosso país, infelizmente ele é o presidente, ele não quer saber do empresário. Para o Lula, o empresário é um malvadão.
O empresário não era para existir. Para a esquerda funciona assim. Para a esquerda, o que tem que existir é o quê? É a pobreza. Para a esquerda, o que tem que existir é a igualdade. Não, todo mundo tem que ser igual. Não existe essa de alguém mais rico do que outro. Não pode isso. O mérito não existe com eles. Então, tem que ter igualdade, tem que ter cota, tem que ter... É assim. Quando uma pessoa se supera na frente da outra porque ganha, porque trabalha, porque se esforça, não, isso não é bom. Isso é desigualdade. Então, ele vem com esse populismo, e você viu aí, deixou bem claro esse comentário do rapaz aí. Ele quer dividir renda, ou seja, como se isso fosse benéfico para a população. Quem não entende, olha para essa situação e diz, olha como o Lula é bonzinho, rapaz. Olha que Lula está preocupado mesmo em querer dividir a renda. Sim, mas e o produtor? O produtor é quem sustenta tudo isso. Essa aqui é a realidade. Se não existe o empresário, o produtor, não existe emprego. E de onde é que vai ser a cobrança de imposto se não tiver emprego, se não tiver pessoas para gastarem? Então, esses benefícios sociais nós sabemos claramente e é fruto dos impostos que são cobrados. Se não tiver imposto, não tem benefício para seu ninguém. E olha só, esses aí que estão se aposentando, futuramente, se continuar nesse ritmo que está, desse populismo, daqui a pouco não tem condição de ninguém se aposentar mais. Essa aqui é a grande realidade. Por quê? Quanto menos carteira assinada, menos contribuição para a Previdência Social. Isso é um fato. E aí, e as futuras pessoas que vão ficar velhas para se aposentar, como é que fica? Não, mas veja bem, o Lula dá um jeito, né? Ele vai colocar o Fernando Haddad que quebrou o país. Olha a dívida trilionária que nós temos aí. A dívida trilionária que cada cidadão está devendo, querendo ou não está devendo. Felizmente, nós temos uma dívida com o país por causa da incompetência de um presidente populista que gasta mais do que o que arrecada, e é porque nós estamos batendo recorde em arrecadação. É algo surreal, é algo de outro mundo, é algo que nem a matemática sabe explicar, mas é. Cobrando muito mais imposto do que no governo passado e gastando muito mais do que o que arrecada. Não tem como se sustentar um negócio desse. Se Lula, olha, Deus a livre, se Lula conseguir a sua reeleição, eu quero saber como é que ele vai governar em 2027 e esses próximos 4 anos. Eu só quero saber de onde é que ele vai tirar dinheiro para manter o país, porque os empresários estão saindo. Estão saindo. Fábricas grandes aí estão fechando. Isso é um fato. E aí, como é que fica a situação? É complicado. É complicado. Estamos em uma PAN, que eu não vou citar o resto do nome, sem ter uma PAN, de fato. Nem Bolsonaro, que pegou aquela crise sanitária, nem Bolsonaro ficou numa crise dessa ao qual nós estamos agora. Que aparentemente está tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Mas você sabe que as consequências vêm a longo prazo. As coisas não acontecem de uma hora para outra. É a longo prazo. Agora está tudo bem, mas deixa passar o tempo. Deixa esse populismo continuar e vocês vão ver as consequências. É gás de graça, é luz baratinha, essas coisas todas. Que aparentemente é bom para quem tem a sua dificuldade, para quem tem somente um salário mínimo, aparentemente é ótimo, mas lá na frente a conta chega. A conta chega e chega de uma forma difícil de pagar, porque o governo não consegue mais manter esse populismo e não vai ter condição da pessoa manter também os prejuízos, porque mais imposto vão cobrar. Para cobrir os rombos, de onde vai tirar dinheiro? Tem que cobrar muito mais imposto. E as consequências é essa. Lá na frente eles vão ter que cobrar mais imposto e mais imposto. E assim fica a situação. É inacreditável. É surreal, mas é o Brasil, né? É o populista, é o Lula, é o pai dos pobres. Pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.